Olá, queridos, graça e paz, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no canal Mensagens Proféticas para o seu dia. Eu quero compartilhar uma mensagem profética que vai falar ao seu coração poderosamente. Antes, eu quero convidar você para se inscrever no canal caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações para você acompanhar não só essa mensagem profética, mas todas que nós iremos postar aqui, tá bom? Convido você que está no Facebook, também na nossa página no Facebook, a seguir a página, e tanto quem está no YouTube como quem está no Facebook. O like, o joinha, o gostei e o seu compartilhamento. Divulgue essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas como você será agora. E se você puder, me seguir no Instagram, é @pastoreliseuLustosa, e eu aguardo você lá. E agora você vai ficar com a mensagem profética para o seu dia. Ardemar é a palavra hebraica para profundo sono e é uma das habilidades espirituais proféticas que eu relato nesse livro chamado Os 7 Olhos de Deus. Você acredita que Deus fala através de sonhos? Ou você já teve sonhos que pareceu bem reais? Preste atenção na leitura, onde nós encontramos essa expressão hebraica Ardemar. Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus traz uma experiência de Ardemar, e essa expressão, além de profundo sono, também significa letargia ou transe. E nesse transe profético, nesse estado de... não sei se eu estou dormindo ou se eu não estou. Um estado letárgico, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. E aqui nesse livro eu abordo muitas experiências, onde eu falo sobre sonhos, que essa é uma habilidade também, uma forma de Deus falar contigo. Adquire esse livro clicando aqui abaixo no link do Mercado Livre, ou você pode pesquisar também no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre coloca assim: 7 Olhos de Deus, Eliseu Lustosa. Você acha com mais facilidade, tá? Pessoal, graça e paz, boa noite para todos, amém? Meus irmãos, nós iremos aqui ter mais um estudo, mais uma ministração. Para vocês que estão aqui na igreja, 7ª ministração, certo? Mas para quem está no YouTube ao vivo aqui, para quem quem está assistindo na live, vai ser a 6ª. Mas na verdade o que era para ser 6, né? Já está gravado, aonde a gente falou sobre o rei leproso. Só ainda não tivemos tempo de terminar a edição para postar, tá? Então você que está aqui no YouTube ao vivo, para você é o sexto vídeo, 6ª ministração, sobre um tema bem complexo, tá? E eu já vou falando para vocês aqui que eu escolhi fazer essa ministração sobre Iov. Iov é Jó, em 2 partes, porque eu achei muito conteúdo para uma ministração só. Então, vou começar aqui a falar sobre Jó, e na próxima ministração a gente finaliza, tá bom? E um resumão. No primeiro dia dessa série de ministrações, falamos sobre teluná, conceito hebraico sobre murmuração. E ali, nós falamos algumas coisas que impactam na vida das pessoas sobre a murmuração. E falamos que a murmuração é algo tão maligno, irmãos, que ela pode abortar as promessas de Deus, até as profecias. Porque, olha, o povo do deserto, eles tinham uma promessa, e era uma profecia: vocês vão chegar em Canaã. Mas eles murmuraram tanto que não entraram. Pelo contrário, morreram no deserto, porque entendemos que a lashon hará, murmuração, é tão demoníaca, que no caso daquele povo no deserto, Deus falou para eles: assim como vocês estão falando, é isso que vai acontecer com vocês.
Vocês não estão dizendo que eu trouxe vocês para cá para morrer? Então vocês vão morrer aqui nesse deserto. E foi isso que aconteceu. Na segunda ministração, falamos de uma das consequências da murmuração, que é a lepra em si, né? Sarraat, a palavra hebraica para lepra. E nesse episódio, nessa ministração, falamos sobre Motsi Shenha, o leproso. Falamos também sobre Rical. Rical não, é Raquil. Raquil é a palavra fofoqueiro. E citamos alguns leprosos ou leprosos famosos, como Miriam, que ficou leprosa. Depois nós falamos sobre Naamã. E no finalzinho, né? Eu vou ficar devendo para vocês. Uma outra, o ano que vem, talvez a gente repete essa série, para falar sobre a lepra que saiu de Naamã e foi para Geazi. Só citei por alto. Foi uma coisa assim, rápida. Pois bem, na terceira ministração, aí vem a terceira, a quarta e a quinta ministração, para falar sobre o ritual da purificação do leproso. No primeiro, então, dessa série, falando do ritual, falamos sobre os elementos que seriam usados, né, para a purificação do leproso. Depois falamos do 8º dia, quando o leproso passou pelo primeiro processo, no 8º dia ele volta, e a segunda ministração sobre o ritual. Na terceira ministração, sobre o ritual da purificação, então nós falamos sobre o quê? A lepra na casa, certo? E aí, na sexta ministração, aqui na igreja, que para quem está no YouTube, na live, essa semana eu posto aí o vídeo completo, tá? Para quem está no YouTube na live, essa é a sexta, né? Mas para quem está aqui na igreja já ouviu essa ministração. Falamos sobre o rei leproso, Uzias, o rei que ficou leproso na testa. E falamos todos os significados da lepra na testa, sinal da besta. Falamos do tzitzit, que era a tiara dourada que o sacerdote usava na testa. Falamos sobre testa de bronze, testa de diamante, um monte de explicações proféticas, alegóricas, e que traz o ensinamento para a gente. Então, encerrando essa série, vamos começar hoje a falar então sobre Iov, Jó. Por que Jó ficou leproso? E já vou falando para você, irmãos, que Jó não ficou leproso literalmente. O que o texto diz não é lepra, é úlceras malignas, tá? Não é a mesma palavra sarrat, como a gente estudou, mas a expressão é úlceras malignas. Os judeus tratam Jó como um tzedik. Tzedik é justo. E aí, o conflito, a resposta, a pergunta, o que todo mundo quer saber sobre Jó. Por que ele ficou leproso? E eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, mas na segunda parte, então, na próxima ministração, eu entro para falar um pouco sobre orgulho. Uma raiz de orgulho, porque Deus vai tratar com Jó sobre o Leviatã. Por que Deus trata com Jó com o Leviatã? Tá? Mas, em tese, no geral, Jó, irmãos, ele não está recebendo uma punição de Deus. No geral, irmãos, Jó, ele realmente é um justo, ele não pecou. E por que Deus fez isso na vida de Jó? O que você vai entender é que existe uma coisa chamada condenação, julgamento divino sobre alguém, devido ao pecado, iniquidades e coisas erradas que a gente faz, ok? E tem uma outra coisa que Deus só faz com poucas pessoas. E essas poucas pessoas, quando Deus faz isso, ainda mais na dimensão que fez com Jó, é para fazer algo muito maior na vida dele. É o que a gente chama de provação. Existem coisas na nossa vida que são apenas uma provação. Não é porque você está recebendo
um julgamento por causa de pecado, de iniquidade, não. Você está passando por uma provação. E se nós estamos passando por uma provação, qual é o nosso objetivo na provação? Adivinha? Ser aprovado. E todos os personagens bíblicos que Deus permitiu a aprovação, e eles passaram pela aprovação, o que aconteceu com eles? A história foi outra, muito mais linda, muito mais top, bacana, sei lá, use a expressão que tu quiser. Um cara que foi provado, e inclusive é contemporâneo de Jó, foi Abraão. Abraão passou por 10 provas. Quantas provas? Isso é o que o Talmud e a sabedoria judaica vai dizer. Por isso que eles deram 10 dias para o Yom Kippur. Ou o ano novo, né? A cabeça do ano até chegar no Yom Kippur, 10 dias, porque, segundo eles, Abraão passou por 10 testes e passou por todos. Inclusive, numa das campanhas aí, nos anos atrás, aí, eu falei sobre isso. Tá? Para que serve a aprovação na vida de um crente? Você vai entender na segunda ministração, já estou dando spoiler para fixar você nisso aqui. Só para Deus, às vezes, te dar o dobro do que você já tem. Porque foi isso que aconteceu na vida de Jó. Só que até lá, irmão, até lá, você tem que aguentar. Aguenta, por favor. Aguenta, tá? Aguenta. Até lá você tem que aguentar tudo isso. Pois bem, para a gente iniciar falando de Jó, eu quero ler aqui Jó, quem quiser me acompanhar aí, capítulo 2, versículo 7 e 8, que fala diretamente sobre a tal lepra, que não é lepra, é e não é ao mesmo tempo, porque são sinais de que é uma lepra, mas o texto diz que são úlceras malignas, certo? Jó capítulo 2, versículo 7 e 8, diz assim: saiu, portanto, Satã, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir. Eu já vou lá dar logo para você essa palavra, porque eu não criei a imagem para colocar no telão, tá? Porque depois é que eu fiquei pensando nessa palavra e fui buscar. Afligir é a palavra hebraica nakar. Nakar significa ferir, golpear, atingir e castigar. Então, o diabo sai da presença de Deus e vai atacar Jó. E vai golpear Jó. E vai atingir Jó. E vai castigar Jó. Qual é o entendimento? Eu sou um justo, eu não estou em pecado, eu não estou isso, aquilo, outro, mas estou sendo atacado pelo diabo. Talvez você está passando por uma aprovação. E é interessante isso, irmão, que isso vai trazer um alento para a alma de muita gente. Porque dentro desse conceito, desse princípio de libertação, de batalha espiritual, que eu tanto prego também, que eu tanto falo, às vezes a gente fica numa neurose, eu não, né, que eu já tenho mais conhecimento um pouquinho, mas as pessoas ficam numa neurose tão grande, achando que tudo é demônio. E não, às vezes Deus quer que você passe um teste, porque há uma pedagogia por trás disso. Há uma coisa que Deus quer refinar em você. Há uma coisa que Deus quer melhorar em você. Há uma coisa que Deus quer maturar em você, deixar você mais maduro, porque existe bênçãos. Eu estou cansado de falar isso para vocês. Aqui no canal do YouTube tem até uma pregação. Inclusive foi a primeira pregação que eu coloquei nesse novo canal chamado Mensagens Proféticas para o Seu Dia. O primeiro vídeo eu falo sobre maturidade e falo que existe bênçãos que Deus vai confiar só quando a gente tiver maturidade. E a maturidade, irmão, não tem nada a ver com idade. A maturidade tem a ver com obediência, o quanto eu obedeço. O quanto eu estou conhecendo a palavra e obedecendo a ela. Pois bem, talvez você está passando só uma provação.
E aí, às vezes, a gente acha, não, é um demônio, não, é um principado. Aí a gente vai e tenta orar, Deus mostra que revela, e não mostra nada. Porque não é um demônio em si. É só Deus deixando você passar por um funil, passar pelo fogo, para você, que é um ouro, uma pedra preciosa, para que você seja refinado pelo Senhor. Amém? Pois bem, o diabo sai da presença do Senhor e começa a atacar ou afligir Jó, servo de Deus. Aí o texto continua dizendo, afligir Jó, servo de Deus, com quê? Com feridas, a tradução da King James, com feridas terríveis, que iam da sola do pé até o alto da cabeça. Irmão, eu queria muito, diante de Deus, eu queria muito ter muito tempo para fazer explicação de tintim por tintim. Por que de baixo para cima e não de cima para baixo? Porque normalmente quando a gente ora, quando a gente fala, a gente vai orar por cura, Senhor, toque essa pessoa do alto da cabeça à planta dos pés. Sim ou não? Porque na Bíblia sempre é essa. Aí quando a gente lê Jó, a gente vê que está investido. Por que de baixo para cima? Porque embaixo, irmão, está falando de coisa inferior, coisas baixas, coisas da terra. Porque é o pé que pisa na terra. É o pé que pisa na terra. Então, de baixo para cima. Eu queria ter tempo para explicar tudo isso e falar um monte de coisa. Só que se eu for ficar detalhe por detalhe do versículo, nós não saímos daqui. Ok? Versículo 8, mas eu creio que você já entendeu o que eu quis dizer. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Que terrível, né, irmão? Cara todo ferido, todo machucado, todo lascado, se coçando e se raspando. Imagina o sangue, a ferida, o pulso, tudo, a infecção, né? Terrível. Pois bem, Letícia, vamos começar aí, filha. Coloca a primeira imagem aí. Vamos falar de Jó. Vamos falar de Jó. Vamos ver o que o nome dele significa, o que tem por trás aqui para a gente aprender, né? Pois bem, você está vendo aí uma imagem? Quem está na live aí, o Eduardo está na transmissão aí, ele vai depois auxiliar vocês. Está aqui o nome de Jó no hebraico, o significado, tá? Iov, vem do termo hebraico Iaave. Iaave está ligado diretamente com um inimigo ou odiar. Em resumo, o significado do nome de Jó é o odiado. Quem é que tem raiva de Jó? Quem é que odeia Jó? O diabo. O diabo odeia Jó. E não só o diabo, você vai ver que esse sentimento ele tenta pegar os amigos de Jó também. E quem está perto de Jó. Então, imagina. Aí, deixa eu fazer aqui só uma especulação para vocês aqui. Os judeus acreditam, por isso que o livro de Jó também é dado como um livro poético, certo? É colocado na categoria poética. Porque eles acreditam que, não todos, né? Que Jó é uma figura mítica, alegórica, simbólica, que talvez Jó nem existiu de verdade. Ok? Aí eles dizem que Jó, então, nessa alegoria, nessa figura de linguagem, é a representação do povo de Deus, de Israel. Ele tem base para isso, porque o nome dele é odiado.
Então, até hoje, eu e você, nós encaixamos isso daqui. Porque nós somos odiados pelo mundo. Jesus, ele disse que seríamos odiados pelo mundo. Então, olha Jó, o odiado. Pega Israel naquela época, e até hoje também, né, o Israel. É odiado ou não é, irmãos? Aí. Pois bem, voltando, Jó é esse cara, odiado, atacado também significa, ou aquele que contra alguém se volta, e se volta para ele no sentido de ferir, de destruir, de acabar com a vida dele. Então, essa tradução aqui está ligada diretamente ao conceito espiritual sobre o nome de Jó. Porque quem é que se vira contra ele para atacar ele? O diabo, Satanás, o opositor. Então, até agora, Jó é eu e você. Porque quem não é atacado, irmão? Numa área ou outra. Jó foi atacado na família, na saúde, no casamento, em todas as áreas, nas finanças, em tudo. Acabou com tudo o diabo. Tudo dele. Então pensa no cara odiado. Ele pode até ser odiado pelo diabo, pelas outras pessoas. Mas a história dele demonstra que há um Deus que ama ele muito. Que não é à toa que falou assim, ó, na terra não existe homem como ele. Não tem. Não tem. Põe a outra imagem, filho. Vai aí. Aí, nós temos aqui uma outra interpretação do nome dele, segundo a Midráshika, que é uma tradução oral judaica, tá? O Midrash, irmão, vai dar outra probabilidade da tradução do nome de Jó. Então, nós temos aqui, aí, ó, lembrando lá, aí, que significa aonde? Aí junta, ave, ai, ave, ó, ai, ave. Pegou? Pois bem, aonde? Pai. Junta essas duas palavras, nós vamos ter o quê? Aonde está o? Aonde está o quem, irmão? Aonde está o pai dentro do sofrimento de Jó? Jó, olha o que ninguém nunca falou para você. Jó, ele tipifica também a figura do Messias, do servo sofredor, que Isaías capítulo 53 diz. E aonde Jó se encaixa com Jesus? Quando ele estava lá na cruz, o que ele disse? Pai, por que me abandonou? Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer? Pai, aonde o Senhor está agora? Que eu estou morrendo, que eu estou sangrando. E aí? É forte ou não é, irmãos? Imagina se eu fosse pregador pentecostal daqueles, hein? Você tinha arrebatado aí da cadeira agora, né? Mas para mim o que importa é você aprender. Olha aí, aonde está o Pai? Não é assim que a gente faz quando a gente está nesse sofrimento de Jó? Lascado, perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, morreram. Jó perdeu a saúde, está doente, está quase morrendo. Ficou com febre, perdeu peso, até as crianças riam dele, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó era um cara assim que, meu Deus do céu, ele passou pelo sofrimento pior. Olha aí, o nome dele representa um clamor do quê? De abandono e sofrimento. Quando nós falamos de Jó, nós estamos querendo dizer, aonde está Deus? Aonde está o Pai para nos socorrer agora? Então, Jó está ligado diretamente com essa imagem, essa figura para cada um de nós. Põe a próxima, Letícia, a próxima imagem aí, filha. Dentro do... Enquanto você fica olhando aí, vou citar aqui para você, porque nós vamos falar sobre os altares que Jó fazia. No capítulo 1 fala sobre isso. Então aqui eu estou já dando para você esse entendimento, como se você já entendesse e sabe que Jó levantava todos os dias
para fazer ofertas ao Senhor, tá? E eu vou dar um pouquinho de ênfase aqui agora, por quê? Porque na campanha que a gente vai começar amanhã, que é segunda-feira, amanhã eu vou postar o primeiro vídeo de oração, eu falo sobre um voto dessa campanha de Lashon Hará. Então é para você ver a importância que um voto, uma oferta que você faz, gera no mundo espiritual. É obrigado eu fazer? Não, nunca foi. Faz quem quer, quem entendeu no Espírito, quem recebeu a palavra, faz quem quer, tá? Nós temos aí o tipo de oferta que Jó fazia, que é a palavra holocausto. Holocausto, que é um sacrifício totalmente queimado, e dentro do sistema sacrificial de Levítico capítulo 1, nós encontramos isso. Jó fazia essa oferta que era o animal todo queimado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, o animal, é porque quando eu estou aqui pertinho da tela fica muito embaçado para mim. Mas o animal, ele tinha que ser queimado inteiro. E eu já falei nessa série pelo menos 3 vezes sobre a palavra olá, e vocês que me acompanham no YouTube já vê eu falando dessa palavra tem pelo menos uns 5 anos. Pelo menos. Que eu já prego sobre essa palavra olá, que no português bem simples significa aquilo que sobe, porque o animal era queimado e a fumaça subia, e a fumaça leva essa mensagem, leva essa informação. E o que Jó fazia? Jó fazia sacrifícios para os seus filhos, tá? Sacrifícios para o seu filho. Olá era uma oferta voluntária, usada para expiação de pecado, e pecados não intencionais. Jó, ele já, vou usar essa expressão, ele previa que os seus filhos iam cometer pecado, e principalmente quando eles se ajuntavam para fazer festa. Então, logo após a festa, Jó fazia esse tipo de ritual, para quê? Para remir os pecados dos seus filhos. E lembrando que a história de Jó, segundo os historiadores, ela é contemporânea de Abraão. No mesmo tempo que Jó viveu, foi que Abraão viveu, certo? Outra coisa aqui que a gente tem que chamar a atenção, ainda não tinha a Torá escrita. Aqui é Torá atemporal, mística, oral, boca a boca, tá? A palavra olá significa a entrega total a Deus. Era um sacrifício que era queimado integralmente no altar, e nada dele era comido. Por quê? Porque Jó estava sacrificando para entregar totalmente os seus filhos e a sua família diante de Deus. A importância da oferta, não vou pregar sobre isso. Eu poderia falar dos anjos que ministram esse altar aqui, e já falei em alguns estudos aí atrás. O diabo chega assim, ó, olha para Jó e diz para Deus: Deus, Jó só é desse jeito aí porque tu o cercastes de uma cerca protetora. Tradução da King James atualizada. João Almeida vai deixar bem claro qual é o tipo de cerca. O diabo diz assim, ó, porque tu o cercastes de sebe. E sebe, então, é uma planta espinhosa que tinha naquela época, que era usada principalmente para fazer cerca para os animais não fugir. Mas se você já assistiu aqueles filmes medievais lá da Europa, você já viu aqueles castelos bem grandes que tem uns muros que é tudo planta? Então, aqueles muros que são de planta, tu olha por fora assim, nossa, que coisa bonita, umas folhinhas, né, pequenininhas assim, ai, que bom, eu dava vontade de mergulhar. Vai, irmão, pula, entra naquele lá. Dentro da planta é só espinhos. Então, o cara que tenta atravessar aquela cerca lá, ele se lasca todinho, se machuca todinho. Aí eu lhe pergunto, o diabo estava vendo uma cerca física, natural, ou uma cerca espiritual, irmão? Ele está fazendo uma comparação com o que é físico ou com o que é espiritual. Tu acredita que o diabo pode atravessar uma parede? Tu vai falar, é lógico, pastor, porque ele é espírito, ele não é matéria. Sim. Então, olha o paralelo que o diabo está dizendo.
tu cerca ele com um tipo de sebe espiritual, uma cerca protetora, aí o diabo vai dizer, eu não posso tocar nas finanças dele, não posso tocar na família, não posso tocar nem nos animais, em nada de Jó, eu não posso tocar em nada, porque tu cercaste ele. Mas no fundo, Deus ele não está cercando Jó por si mesmo. Porque Jó é bonito, não tem ninguém na terra como ele. Não. A questão é o que Jó fazia pela família dele e por tudo que ele tinha. Então, o altar de Jó declara o que está dentro do coração dele. Se ele sacrifica holocausto, oferta queimada inteira, ele está dizendo, a minha vida inteiramente está sendo colocada no altar de Deus, em Deus. E isso então gera cercas de espinhos, as cercas protetoras. Quer proteger a tua família, quer proteger a tua casa, quer proteger os teus filhos, os teus bens, o que tu quer proteger? Começa a fazer como Jó. Todo mundo quer a bênção de Jó, eu queria que Deus me cercasse assim. Faz o que ele fez, ou o que ele fazia. Ele fazia esse tipo de oferta todos os dias, na madrugada. Faz. Mas eu não tenho tanto dinheiro como Jó tinha, porque Jó era o cara mais rico, da terra na época. Todo dia ele queimava um animal. Eu não tenho condição. Irmãos, oferta não é questão de valor. Para Deus, 1 milhão é R$1. Porque R$1, às vezes, na mão de um pobre coitado, de uma viúva pobre, como nós temos o exemplo lá do Novo Testamento, talvez é tudo que a pessoa tem. E tem gente aí tão rica que 1 milhão não está com nada, não é nada. Então a questão não é valor, a questão é propósito. A questão é engajamento. Ele fazia isso continuamente. Então isso queria declarar no mundo espiritual a palavra olá. Eu anotei aqui que era um sacrifício voluntário, ele fazia de livre e espontânea vontade. Era usado para expiar os pecados não intencionais, principalmente dos seus filhos. Simbolizava também a dedicação total a Deus. E era um sacrifício que era queimado todo no altar. Era um sacrifício pelo coração. Jó não esperava que os seus filhos tivessem cometido pecados visíveis. Inclusive, nessa série, nós falamos sobre o quê? Achan. Lembra? Achan, que era a oferta de recuperação, a oferta da recompensa, ou mais conhecido também como culpa. Falamos sobre isso. E o pecado de culpa, que era um sacrifício, já era o contrário desse aqui. Era um sacrifício, uma oferta que se dava por pecados visíveis, que todo mundo viu, ou que está exposto para todo mundo. Tem pecados visíveis e interiores, eu vou usar essa expressão. Tá? Então, aqui ele usa esse entendimento. Mas talvez também pecados que estavam dentro do coração dos seus filhos, como a blasfêmia, a murmuração, lachon hará e qualquer outro tipo de pecado. Isso mostra que ele se antecipava ao conceito de pureza interior, que seria enfatizado depois pelos profetas. E os profetas, assim também como Jesus, o nosso Messias, ele denunciou muita gente. Aí é o que eu sempre falei e falo, e perdo a oferta por causa disso. Porque quantas vezes eu já falei em vários vídeos, ao longo de muitos anos aqui, dando estudos para vocês, que não adianta eu vir querer comprar Deus com a minha oferta. Irmão, se o meu coração não estiver alinhado com a minha oferta, não vale de nada. Eu posso estar com o meu coração longe, e a minha oferta, eu estou dizendo, essa oferta aqui de sacrifício é para gerar uma expressão no mundo espiritual e Deus abriu os céus na minha vida. Mas dentro do meu coração eu não quero nada daquilo. Pelo contrário, meu coração está todo bagunçado. Meu altar interior está destruído, não está no lugar, mas eu trouxe a oferta. A oferta só funciona quando a oferta interior estiver conectada ao altar exterior. Jesus, ele disse o quê? Se tu tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, se retrata com ele, depois volta, e assim a sua oferta será aceita. Nós temos a história de Caim e Abel, que eu já contei para vocês 500 mil vezes,
Por que ele foi aceito e por que ele foi, ou melhor, por que ele foi rejeitado e o irmão dele aceito? Porque tem tudo a ver com isso. E isso também declara, mostra, por que Jesus pegou o chicote, e todo mundo estava esperando aí no dia de Chose, né? Jesus vir com o chicote e arrebentar todo mundo. Ei, irmão, todo mundo ficou esperando essa série, essa parte. Ele vai dar chicotada por causa disso também. Tudo questão de oferta. Porque o coração não está ligado ao altar. Aí tem um monte de pastores que vai ensinar sobre oferta, sobre contribuição, e eu sei que isso fala no mundo espiritual, porque eu conheço Bíblia. Mas do que adianta a vida da pessoa toda errada, as intenções toda errada, querendo fazer altar? Não vai fluir. Se o altar interior primeiro não estiver arrumado, o altar exterior não vai refletir aquilo. Aí nós vamos cair no Salmo 51, que eu já citei aqui para vocês também nessa série. Davi, ele diz para o Senhor: Senhor, se tu quisesse, eu te daria bois, vaca, qualquer sacrifício, mas o Senhor quer o quê? Um coração aquebrantado e o Senhor não desprezará esse coração aquebrantado e contrito. Aí depois, porque tem gente que usa esse texto também para descredibilizar a oferta, tá? Que já é errado. Lê o restinho, depois que Davi fala isso, o versículo na sequência ele vai dizer: aí sim o Senhor aceitará o holocausto, o boi, o touro, os animais. Ou seja, ele está falando, se o altar interior não está conectado ao altar exterior com a minha oferta que eu quero apresentar, não vai resolver nada. Ele está dizendo, eu sou rei agora, eu sou rico. Se o Senhor quisesse, eu te dava aí 50 cabeças de boi, ou 50.000 cabeças de boi, eu fazia 50.000 holocaustos, mas do que adianta se o meu coração vai estar longe disso? Se o meu altar interior não quer demonstrar isso? Farra o paralelo, a viúva pobre e os ricos que davam o que sobejava. A mulher deu tudo o que ela tinha, Jesus elogiou ela, sim ou não? Jesus também não ficou perguntando, e amanhã ela vai comer pão como, se ela deu tudo? Porque o que Jesus vai ler é o coração dela. Ela fez tudo para Deus. E os ricos da época, na passagem da viúva pobre, dava daquilo que sobejava. Que em valor monetário era muito, mas em valor espiritual, olha o coração. O que adianta? Tem que ser de coração, irmão. Tem que estar os dois corações alinhados. Então, nós temos aqui o sacrifício. Põe a próxima imagem aí, filho. Vai. Ah, não, gente, eu nem comecei já, meu tempo já foi. Está aqui, é rápido essa daqui. Aqui mostra uma imagem de Jó, com a sua esposa e os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres fazendo o banquete. Era depois daqui, ó, desses banquetes aqui, que Jó saía então para sacrificar, para fazer os altares pelos filhos dele. Imagina, hein, se ele separa um animal para cada, todo dia. É por isso que ele tinha muito também. Mas para cada um ele fazia um altar. Passa. Pois bem, chegamos na parte principal. Nós vamos falar então sobre a suposta lepra, né? Porque é lepra e não é ao mesmo tempo. Está entendendo? É lepra e não é. Então, nós temos aí o coitado Jó com as úlceras malignas. Nós lemos o versículo e diz que ele saiu, o diabo saiu da presença de Deus e começou a golpear Jó. Imagina se cada feridinha dessa era um golpe. Ele tinha muitos no corpo, muitos golpes. Está aí a palavra Shekinah, expressão toda. Úlceras malignas. Shekinah. Olha o que significa Shekin, ferver. Por isso que tem passagem bíblica que diz que Jó estava com febre alta, porque as chagas queimavam. Você já teve talvez alguma inflamação que sentiu queimando aqui, ó, no redor da inflamação?
Imagina no corpo todo. Misericórdia. E está tudo ligado, ó, queimar, inflamar, queimar imediatamente. Então, essa expressão, feridas inflamadas, úlcera, furúnculo. No Brasil a gente conhece muito, eu já dei, tá? Isso aqui não é de Deus, tá? Furúnculo. Isso aqui não é de Deus. Também pode ser traduzido como pústulas. Esse aqui é a palavra mais chique, né? Pústula. Não, você está com a pústula. Olha que chique. Fica até mais leve, né? É, não é? Não, estou com furúnculo não. Estranho é lá de gente pobre. Eu estou com pústula. Pelo amor de Deus, né, irmão? Lesões cutâneas geralmente graves, dolorosas e visivelmente purulentas, ou seja, cheia de pus, estourando, explodindo, pluf. Passa a próxima aí, filha, a próxima imagem. E aqui, por que eu coloquei, está aqui 4 deuses do Egito. Por que eu coloquei? Porque, irmãos, ó, vou citar, não vou nem ler, porque nosso tempo já está indo. Êxodo capítulo 9, do versículo 9 ao 11, vai falar sobre as pragas do Egito, e uma das pragas do Egito era justamente essa palavra Shequim, que eram as úlceras que deram nos homens lá, e nas pessoas no geral, né? E aí, essa palavra, inclusive não só nas pessoas, né? A Bíblia diz que Deus nos animais também, na praga do Egito. Todos esses deuses aqui do Egito, ó, Imhotep, Tote, Ísis, Shequemede, todos esses deuses aqui eram deuses que o povo cultuava no Egito e eram deuses de cura. Então, quando Deus tocou o povo no Egito e adoeceu eles, não teve nenhum desses deuses aqui do Egito que curou aquele povo. Nenhum. E a doença era a mesma que Jó tinha, tá? Que a palavra é a mesma. Porém, que o agravante de Jó é porque úlceras malignas. Lá só tem Shequim, úlceras. Mas é o mesmo entendimento. Tá? Tá aí a representação dos deuses, o que cada um significa. O Imhotep, todo mundo já viu no filme da Múmia, né? Que é o que persegue lá o Brendan Fraser, o ator principal lá. O Imhotep lá. Pois bem, passa a próxima. Aí aqui, nós temos a palavra Shequim, as letras. Olha como tem a ver com provação. As 4 letrinhas que compõem a palavra Shequim, que é úlcera. Só que dentro do contexto de Jó. A primeira letra, por isso que é Shequim. Primeira letra já representa o fogo. Por isso que a úlcera queimava. E queimar, fogo, todo mundo está cansado de saber que representa também as provações de um crente. Só que o fogo ele tem um propósito, transformação e também purificação. Quem é que não sabe que o ouro e metais preciosos são purificados pelo fogo? Então tu pega um material, um ouro, por exemplo, todo impuro, cheio de sujeira, e passa pelo fogo, vai ter uma transformação. Todo crente que passa por uma prova, assim como Jó passa, a vida dele vai ser transformada. E nós vamos ver isso na segunda parte que nós vamos falar de Jó. Também tem a ver, está ligado diretamente no conceito positivo, não um conceito negativo, como proteção divina. Certo? Nós temos aqui também a letra Shet, que é muro. Jó estava cercado de problemas. Ó, separação. Jó agora vai ter que ficar isolado, porque ele está leproso. Tá? Mas aqui essa palavra muro e separação e vida espiritual, se a gente fosse colocar no sentido positivo também, Jó ele não era cercado por cerca de sebe, está aqui também, tá?
Mas, normalmente, na aplicação, no entendimento dos amigos de Jó, Jó guardava um pecado oculto. E, na verdade, Jó não tinha cometido pecado. Ele estava passando por uma provação. E o fogo vai revelar quem Jó é, no final, quando a provação acabar. A letra Iod, que é a letra que representa, que inclusive é uma letra tão importante, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico, e naquele estudo que eu falei sobre o dízimo, quem não assistiu tem que assistir, tá? 1h45, você assiste rapidinho. Tu gasta horas e horas, irmão, assistindo Netflix aí, maratonando, assiste lá. Lá eu falo sobre uma expressão hebraica, Esser, que é 10. Esser é 10. Essa letra aqui, o Iod, é a primeira letra do nome de Deus, é uma das letras mais importantes que tem. Olha o que ela significa, a mão de Deus, ação divina. Ó. E aqui, por fim, nós temos um Nun final, que é esse Nun mais esticado. E Nun tem a ver com queda, mas também tem a ver com renascimento, sofrimento e esperança. Então, a lepra ou a úlcera de Jó está ligada a todo esse conceito aqui. Passa aí, Letícia, a próxima. E olha, irmãos, que nesse conceito de Jó, eu estou lendo aqui meu esboço, se eu for falar tudo que eu anotei aqui nesse esboço, horas e horas explicando. Essas úlceras destruidoras de Jó, fez os amigos dele, está aqui os 3 amigos dele, Elifaz, Sofá e Bildade. Os 3 amigos de Jó, que chegam na vida de Jó, e quando eles encontram Jó leproso, eles ficam 7 dias perto de Jó sem falar nada, como se estivesse velando ele, sem dar um pio, pensando, ele vai dar o último suspiro agorinha, né? Tipo aqueles urubu que fica rodeando a gente, né? Ele vai dar o último pio aqui, o último suspiro e vai morrer. E só pensando, né? Só pensando. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos ver o que significa cada um dos nomes dos amigos de Jó e o que representa eles no sofrimento de Jó. Dentro dessa provação de Jó. Passa aí, filha, a próxima. Então, o primeiro camarada que a gente vai ver é o Elifaz. Que eu anotei aqui, está basicamente ligado ao que eu vou contar aqui para vocês. Eli significa meu Deus. Lembra que eu falei agora de Jesus falando lá quando ele vai inspirar o seu espírito, ele fala Eli, Eli, lama sa. Lembra? Eli é Deus meu, Deus, por que me desamparaste? Não é isso que Jesus vai falar? Olha aqui o Eli aqui, ó. Eli, ao restinho da frase, faz ou paz. Se pronuncia paz. Ele faz, ele paz. E olha aqui o significado: ouro refinado, pureza, brilho precioso. Significado é: meu Deus é um ouro fino, ou meu Deus é pureza ou refinamento. O Elifaz na vida de Jó está explicando para mim e para você que esse processo dolorido que você está passando, e ele vai colocar um Elifaz lá, do seu lado, para justamente trazer essa mensagem, que você está sendo refinado para virar um ouro fino, um ouro puro. Deixa eu ler mais algumas coisas aqui para vocês. Elifaz, que está escrito ele em Jó, aonde ele vai falar, Jó 4, versículo 5 e Jó 15, no versículo 22. A fala de Elifaz, ele traz um tom mais místico da coisa e também filosófico. Sugere que ninguém é puro diante de Deus. Portanto, Jó, com toda certeza, ele pecou. É o que ele quer dizer.
Em Jó capítulo 22, ele chega a acusar Jó diretamente de injustiças sociais, ou seja, ele acusa Jó de pecar contra os pobres, os oprimidos, ou seja, aí aqui nasce o conceito da tzedakah. Jó, ele era tão rico, mas não ajudava as pessoas. Ele acusa Jó, ou ele tenta adivinhar que o pecado de Jó, o que o Jó está passando é isso. Só que a gente sabe que no final não é. Mas ele faz essa acusação. O que na tradição hebraica é pecados gravíssimos, você não ajudar o pobre e o necessitado. Então, ele veio para trazer esse refino, esse nível de pureza. Tá? Ele faz, na teologia tradicional, ou mais sofisticada, aparentemente é uma pessoa sábia. Ele é o mais filosófico dentre os 3 amigos. O seu nome tem um valor espiritual que é brilho, mas apesar de falar muito sobre Deus, não conhece o caráter verdadeiro de Deus. Ele valoriza mais o que a doutrina fala, no seu aspecto cru, e não na misericórdia que a doutrina traz. Quem ou ele faz para Jó é o cara que vai ser mais pesado com ele, que vai apontar o dedo e vai dizer, olha, você está pecando nisso, nisso, naquilo outro. Ou seja, em outras palavras, o ele faz é o santarrão. O santarrão. E às vezes, irmão, Deus vai colocar um santarrão no nosso caminho para trazer esse refino para a gente. O que é ruim é que às vezes, infelizmente, os santarrões que representam as pessoas religiosas, pastores, líderes e tal, quando o crente se frustra com ele, é difícil ele voltar. Mas olha, eu já contei para vocês a minha história triste 1000 vezes. De que eu vi minha família sofrendo com religiosos. Meu pai faleceu por causa de religiosidade. Minha mãe não faleceu por causa disso, mas uma parte do sofrimento da vida dela foi isso. E isso, querendo ou não, respinga em mim. Mas hoje, olha eu, estou bem mais refinado. Ou seja, era necessário eu passar por esse refino de ele faz, para me tornar quem eu sou hoje. Talvez hoje, agora, no momento que você está passando, você não está entendendo o que um religioso entrou no seu caminho, o que um ele faz está fazendo na sua vida. Mas lá na frente você vai entender. Porque Deus, ele quer que você aprenda, porque no nome dele não é ouro fino, aprenda a valorizar as coisas que são verdadeiras. Tá? Profeticamente, ele representa a religiosidade sem apatia ou empatia. Não é aquela pessoa misericordiosa, é o religioso que mata. É aquele que confunde a justiça divina com a aparente sabedoria, uma sabedoria comum. É o que tem as palavras duradouras, que fala, mas o coração é frio. Ele faz esse cara, no caso de Jó. Então, vamos lá. Põe o próximo, filho, aí. O próximo, não sei nem qual que é pior dos 3, tá? Tá aqui, o Bildade. Bil significa sem ou não. Dad, raiz da palavra que pode significar amor, afeto ou seios, que tem a ver com fonte de nutrição. Bildade, junto as duas coisas, aquele que não tem afeto, amor, aquele que não vai nutrir nada. Você tem um amigo assim? Você tem uma pessoa assim? Que entra na sua vida só para acrescentar nada? Não é isso. Acrescenta nada. Não tem afeto, não tem nada. O Bildade é o sem amor, sem compaixão, ou até a destruição do afeto. O sofrimento de Jó é uma coisa, irmão. Eu já cansei de falar isso para vocês. Não só de Jó, o nosso sofrimento.
ou ele mata a nossa espiritualidade, ou ele deixa a nossa espiritualidade muito mais forte. Porque o Bildade, ele vem para matar todas as expressões, vou usar essa palavra, tá? Todas as expressões de amor, de afeto e de compaixão. Porque, olha, o Bildade religioso, quando entrou na minha vida, na vida da minha família, eu poderia ter virado um sem compaixão, um sem misericórdia. Odiar crente, detestar a igreja. Mas, na verdade, o Bildade, quando entrou no meu sofrimento, e esse Bildade para você pode ser um companheiro, uma companheira, um patrão, uma patroa, um amigo, uma amiga, um parente da sua família, não sei quem é, ou até um problema em si. Mas ele vem. Ou seja, Jó já está leproso, lascado, e ainda aparece esses caras. É só para aumentar a dose da aprovação, tá bom? Eu estou dizendo para você o que está acontecendo com você, com a sua vida. Então, Bildade é esse cara. E esse cara, então, que representa todas essas coisas negativas, que o propósito do Bildade, o ataque do Bildade em Jó, é para destruir todo o afeto que ele tem, para deixar uma pessoa fria, amargurada, frustrada, odiosa. Olha aí. O entendimento profético e simbólico, Bildade é aquele que é mais direto, porém ríspido com Jó. E muito mais do que ele faz. Seu discurso é rígido, doutrinário, cheio de ameaças e de condenações. Eu chamo carinhosamente esse tipo de pessoa de praga. É uma praga, tá? Carinhosamente eu chamo de praga. Tu já está lascado, já está pedindo ali para sumir do mundo e aparece um Bildade, uma praga, para piorar ainda o sofrimento. Mas aguenta, crente. Aguenta, irmão. Aguenta, essas feridas vão sarar e no final Deus vai restituir em dobro tudo que você perdeu. Mas tem que aguentar. Suporta. Ele traz, o Bildade, os argumentos impessoais sobre justiça divina, mesmo quando Jó está sofrendo. Profeticamente, Bildade representa a lei, ou a letra da lei, a doutrina legalista que prende, mas sem espírito de graça, sem espírito de compaixão, que foi o que Jesus trouxe para a Torá. Espírito de compaixão. Ah, mestre, a mulher foi pega no adultério, vamos matar ela. Jesus, opa, pera, calma, tá bom, está escrito lá assim mesmo. Mas quem é que não erra? Quem é que não tem pecado? Cadê a graça? Cadê a misericórdia? Não vamos exercer com essa mulher ou vamos virar aqui um mata-mata? Vamos sair matando todo mundo que errou, então. Vai sobrar ninguém na terra. Calma, não é isso. O Bildade é esse cara. É esse inimigo, que é chamado de amigo lá, né? E tem uns amigos, né, irmão, que, pelo amor de Deus, que a gente tem, viu? Não era para ter esse nome, amigo, era inimigo, tá? Pois bem, ele representa aqueles, né, que sacrificam amor em nome de uma justiça impetuosa ou impiedosa. O amor, a graça, a misericórdia, a compaixão é morta por eles, porque eles querem viver o que é certo. E às vezes nem eles mesmos estão corretos, mas quer que os outros vivam. Conhece alguém assim, irmão? Olha a Bildade aí. Representa um sistema religioso frio, punitivo e insensível. Meu Deus, é muito forte. Vamos para o próximo, para a gente finalizar. O Zofar, vamos lá, vamos falar do Zofar. O Zofar, a gente encontra a história dele em Jó, ou quando ele fala, né? Jó capítulo 11, versículo 20. O Zofar, irmãos, ele é esse, está representado aí, né? Zofar significa cantar, gritar, emitir sons agudos, ou ainda pular de forma inquieta, como um pássaro. Olha que interessante. Quantas vezes a gente falou de pássaro, né, nessa série? Que fica só falando, só reclamando, murmurando.
Aí eu já tenho um Elifaz, a praga 1. Aí eu tenho o Bildade, a praga 2. Aí vem a praga 3, que é para azucrinar os nossos ouvidos, tá? Para ficar falando na nossa cabeça toda hora, reclamando toda hora, murmurando toda hora, condenando a gente toda hora. Eita, que trio bom, hein, esses amigos de Jó. Meu Deus do céu. Também está relacionado ao brilho precoce, como amanhã, o amanhecer, né? Possíveis traduções ou significado do nome dele. Aquele que grita. Sempre tem uma, na prova, irmão, que é para te tirar da paz, tá? Tu tá ali falando assim, ó, eu tô lascado, eu tô aqui só por uma gota. Aí parece que o diabo ouve tu falar, né, eu tô aqui por uma gota. Mais uma gota, esse copo transborda. O diabo, mais uma gota? É mesmo? Eu vou mandar aquele que canta lá, o que grita, que é para ele dar um grito no teu ouvido, para tu subir e supitar. Aquele que grita. Ou o pássaro que canta. Ou o amanhecer impaciente, aquele amanhecer que vem antes da hora. Hoje amanheceu mais cedo. Que está ligado a um conceito de ansiedade, nervosismo, de tudo isso. Que é o que Jó sentia também na vida dele. Zofá está ligado também a uma raiz, que é essa raiz Safá, que está ligado a esse conceito de gritar, de falar, de brilho precoce. Mas Zofá, ele é duro e ele é agressivo, mais do que os outros. Preste atenção. Ele acusa Jó de hipocrisia e até mesmo diz que o seu castigo é menor do que ele merecia. Olha, irmão, pega a sequência. Ele faz um ouro refinado, nível 1. Bildade, nível médio. Aí, para piorar, o Sofá, ou Zofá, que é, em Jó 11, versículo 6, ele vai falar para Jó, Jó, tu merecia muito mais do que tu está merecendo agora. Tu já está num sofrimento, imagina. Ele fala de uma forma absoluta. Ele fala para Jó que Jó é um ímpio. E como ele é um ímpio, compara ele como um ímpio, e um ímpio ele sempre se acaba dando mal. Então Jó estava colhendo o que ele plantou. Em outras palavras, ele vai dizer isso. Tá? No entendimento profético, anotei aqui no meu esboço simbólico, Zofá então vai ser o mais severo, que é o que vai gritar mais, vai falar mais, vai reclamar mais, e também o mais impulsivo dos três. Ele acusa Jó duramente, dizendo que o castigo dele, ele deveria receber algo pior. O seu nome sugere impulsividade verbal na hora da fala, declarando ou dizendo que é uma fala sem sabedoria. É aquela pessoa que vem te dar um conselho, em vez de te dar um conselho bom, então dá um conselho para você. Olha, já está aqui ele fala assim, ó, tu já está aí na beirinha do precipício? Dá um passo para trás. Não, ele diz, está na beirinha do precipício, já cai logo, praga, morre. É o Zofá. É ele que dá esse tipo de conselho, sem sabedoria nenhuma. E eu poderia falar de crente, de pastor, de líder, de esposo, de esposa, que é o Zofá da nossa vida. Que não tem sabedoria de nada. As suas palavras é só coisa ruim. Mas ele tem uma veemência na fala dele, no conselho dele, porque ele é o cara que fala alto. Profeticamente, Zofá representa para Jó a religião que grita, mas ninguém ouve, ninguém aprende, ninguém entende. Está cheio de crente assim, tá, irmão? E eu que tenho, vou dizer assim, eu que estou no meu lugar de fala, que vim do pentecostalismo, o que tem de pentecostal que só grita e não ensina nada, aqui, ó, cheio. Na internet, no YouTube, está assim, ó.
só grita. Ó o Zofá. Crente Zofá, varra o corte e põe. Crente Zofá só grita e não ensina nada. Ninguém aprende nada. No final do culto, o que você aprendeu da mensagem? Sei lá, só sei que eu rodei no manto. Só sei que eu caí no reteté. O que o pastor falou, ensinou lá sobre Jó? Ah, sei lá, só sei que foi um mistério, um manto, que eu não sei. Então, do que adianta? Crente Zofá, pastor Zofá. Ah, cheio. Zofá também é o julgamento sem discernimento espiritual. Ah, esse é o pior. Meu Deus. Esse tipo de gente é o pior. Aí falar da boca dele. É o que eu chamo da revelação da lombriga dele. Ele comeu uma lasanha meio estragada, uma feijoada passada de 3 dias, e aí ele ouviu a voz da lombriga dele, que estava com aquela vontade. E a gente sabe que os antigos diziam, né? Tu vai dormir, não dorme de barriga cheia, não, porque tu vai ter pesadelo. Aí o cara acha que aquele pesadelo do bucho, que ele foi dormir com o bucho cheio, teve um sonho e disse, não, uma revelação. Não, irmão, é a lombriga que te revelou. Não foi Deus. Aí tu vem com essa falta de sabedoria e de discernimento. Zofá representa aqueles que se apressam a condenar os outros, que não espera. Não, o que fulano fez? Não, já, isso, vamos, está erradíssimo. Nem chega à conclusão. Nem chega. E essa geração de agora do vitimismo, do mimimi, irmão, o que está cheio de gente assim sendo condenado antes, hein? Ninguém nem ouviu a outra parte da história, nem a outra conversa. Temos aí um monte de... Posso falar daquele ator aí, o Johnny Depp, né, que foi acusado pela mulher. No começo, todo mundo arrebentando com o cara. Depois se provou que ele que era o vítima. E todo mundo se lascou, quem estava condenando ele. O jogador de futebol recentemente aí, que foi o pior, tá bom, o cara estava errado, porque vai sair para balada, o cara é casado, vai sair para balada e fazer vucu-vucu com a mulher no banheiro? Depois a mulher acusou ele, depois descobriu que a justiça deu causa para ele, ganho para ele, e a mulher que estava errada. Mas, aqui no Brasil, o pau desceu sobre o coitado. Então, é os Zofás da vida. Cuidado, crente, cuidado. É o crente que se apressa em condenar os outros, como um pássaro que canta quando surge o dia. E aí a gente já falou quantas vezes de pássaros aqui, que eu não vou nem gastar meu tempo. Resumindo, ele faz, o meu Deus é ouro fino, sabedoria religiosa sem compaixão, brilho aparente, só aparência, não tem, é o ouro mentiroso, o ouro dos tolos, um brilho falso, o falso amigo, ele faz. Beldade sem amor, sem compaixão, sem afeto, ou destruidor de afeto e de compaixão. É aquele que traz a justiça sem misericórdia, a frieza na doutrina, no ensinamento. E por fim, Zofá, o gritador, o pássaro que fica emitindo sons, gritando, reclamando e falando na cabeça dos outros. E aí, eu coloquei aqui no finalzinho, pode colocar logo aí, filho, que a gente finalizou. Glória a Deus. E aí, no capítulo 1, no versículo também 1, diz que Jó era íntegro. Liga aí, Edu, a câmera aí, que ela desligou aí. Diz que Jó era íntegro. Deus fala que Jó é um cara íntegro, ok? Um cara que se desviava do mal. É um cara que não procurava motivos para estar errando ou andando com pessoas erradas. Mas o sofrimento e o diabo, porque foi isso que o diabo fez, trouxe a doença, e quando os amigos sabem que Jó está doente, esses amigos vêm. Ou seja, há uma influência maligna, satânica, às vezes, na nossa vida, que quando a gente está no sofrimento,
É o que vai dizer a Bíblia em outras palavras. Um abismo trai outro abismo. Um abismo vai atrair outro abismo. Mas a gente tem que ficar ligado nisso. E tem que aprender a superar, porque a maior mensagem da vida de Jó é superação. É o quê? Superação. E aí, esses amigos então são atraídos para trazer para Jó mais sofrimento ainda. Mas como você já conhece a história e sabe, depois ele foi um cara honrado. Um cara honrado. E Deus, versículo 42, nós vamos falar isso na próxima ministração. Versículo 42, ou melhor, capítulo 42, versículo 7, o texto vai dizer assim, ó, e a minha ira, Deus falando para Jó, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos, falando sobre os amigos de Jó. Porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. E depois o chicote pegou para eles. Se você é um Elifaz da vida, se você é um Bildade da vida, um Zofar, tu tem que rápido mudar essa atitude. Porque a ira de Deus, não se preocupe, vai vir. E ela vem financeiramente, amorosamente, na saúde, vem um monte de coisa. O bom é que nós temos um amigo Jó às vezes, mas nem todos têm essa chance, tá? E por quê? Porque Jó vai orar pelos seus amigos para Deus não punir eles. Mas isso não ficou de graça não, eles tiveram que fazer altar, oferta e sacrifício para mudar isso no mundo espiritual. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima ministração. Coloque-se de pé, vocês. Nós vamos orar. E eu quero que você ore comigo. E nós vamos fazer uma oração baseada nessa ministração. Não se esqueça. Você talvez está só apenas passando por uma provação. Você não está sendo julgado por Deus porque você pecou, porque você errou. É uma provação, talvez. E seja uma provação, ou seja Deus punindo você, o importante é você gerar arrependimento e mudar. Porque Jó tinha erros também, tá? E nós vamos falar sobre isso. Jó, ele vai falar para Deus, Senhor, eu falei muita besteira porque eu não te conhecia, agora os meus olhos estão te vendo. Jó também é um cara imaturo. Mas quem é 100% perfeito? Ninguém. Ninguém que está aqui. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Vamos orar. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu me coloco agora na tua presença e quero apresentar a minha vida diante de ti. Senhor, a minha vida tem sido como a vida de Jó. Talvez em uma área ou em outra área. Mas o Senhor sabe as provações que tenho passado. Provações doloridas. Provações que doem na carne, provações que queimam, provações que vêm para abater a minha fé. Mas hoje eu aprendi que eu tenho que resistir como Jó resistiu e permanecer firme, porque esse sofrimento, esta provação, ela vai passar, e quando passar, haverá uma restituição em dobro na minha vida. Senhor, faz agora
este sofrimento passar. Se há algo que eu tenho que aprender, e talvez já aprendi, faz, Senhor, esse sofrimento acabar. E todo o Ele faz, o Bildade, o Zofá, que está na minha vida, no meu caminho, que foi atraído para trazer ainda mais destruição na minha vida, para acabar de vez com a minha fé. Eu repreendo agora, eu desconecto a minha alma, me desligo dessas pessoas que são pessoas tóxicas, são pessoas que não edificam, pelo contrário, só traz destruição. Eu não aceito mais viver debaixo da influência das palavras malignas dessas pessoas. Eu quero viver o melhor de Deus. E esse sofrimento, essa guerra, essa luta, ela vai passar, porque o Senhor é quem vai me dar vitória. Jesus, traz agora para a minha vida a resposta da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu tomo posse e recebo a bênção do Senhor. Amém? Eu quero orar por vocês. Como nós estamos num número reduzido, venha cá, irmãos, fica daqui e fique daqui vocês todos. Isso, venha para frente aqui. Todos vocês, venham. Isso. Estenda as mãos de vocês. Vem, amor, vem ungir aqui as mãos desse pessoal. Você agora que está aqui à frente, nós vamos pôr as mãos sobre você e vamos orar. Eu quero dizer para vocês que eu, a Igreja Cavode e o que a gente representa, nós não queremos ser humildade da vida de vocês. Muito menos o Ele faz. E piorou o Zofá. Não. Nós estamos aqui para representar os amigos de verdade. Não os falsos amigos. Não aquele que veio para derrubar, mas é o que veio para te levantar. E por mais que vocês possam estar passando uma tribulação, uma fase difícil, eu não sei em que área, você vai apresentar agora. Qual área da tua vida você tem passado uma provação assim? Que está queimando a tua pele. Está ardendo, está doendo. Financeira, amorosa, familiar, espiritual, eu não sei qual área. Você vai falar com Deus. E quando você estiver falando com Deus, e a gente orar por você, nós vamos colocar as mãos sobre você. E vamos liberar palavras de bênção. E você que está na internet, no YouTube, nas redes sociais, vai receber também. Por mais que você esteja de longe, você vai receber também. Começa a falar com Jesus agora. Senhor Deus, esse momento, Pai, quando nós impormos as mãos sobre essas pessoas e orarmos por eles, Pai, nós iremos declarar, meu Pai, palavras de vida, não palavras de condenação, não palavras de acusação, não palavras malignas, satânicas, não. Nós vamos liberar palavras de bênção, porque nós queremos declarar que esse sofrimento, ele tem começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Eu não sei em que estágio está essa pessoa, se está no começo, se está no meio ou se está no final. Eu só sei que existe um Deus poderoso
forte que pode tirar essa pessoa, ou no mínimo acelerar esse processo. Se o Senhor, meu Pai, trouxe essa pessoa aqui essa noite, ou fez essa pessoa encontrar esse vídeo, para falar essas informações, para essa pessoa aprender algo, Pai, que passe então esse período, essa fase de sofrimento, porque nós queremos declarar o milagre do Senhor. Nós queremos declarar, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus filhos, meu Pai, que todo o sofrimento, Pai, ele passe na vida do nosso irmão Augusto, seja ele qual for, seja que área da vida ele está apresentando agora nesse momento de oração. Tira ele, meu Pai, desse sofrimento, dessa labuta, dessa luta, e todo ele faz, todo Bildade, Zofá espiritual, demônios que foram enviados para acabar com a fé, vão embora. Senhor, que na vida da irmã Joana também, Pai, faz o mesmo. Todos esses inimigos, porque amigos não são, que liberam palavras contrárias, malignas, e todo efeito, meu Pai, cai por terra. Tira a tua filha dessa fase, desse período de sofrimento, e abre as portas, meu Pai, para que ela prospere grandemente, meu Pai, e honra a tua filha, meu Pai, de uma forma extraordinária. Faz o mesmo, meu Pai, com a Beatriz, que essa fase, esse período, meu Pai, que ela tem vivido, de sofrimento, de caos, de problemas, seja apenas, meu Pai, para endurecer mais, para afirmar mais a tua filha, para fortalecer ela e não para abater, e não para destruir, não para matar a fé. Eu repreendo todo espírito que venha na figura de Bildade, de Elifaz, de Zofá, para acabar com a fé, para acabar com o propósito. E declaro, meu Pai, que todo efeito negativo, maligno, cesse agora, encerra agora. Levanta as mãos ao alto. Diga assim: Senhor, eu declaro que neste momento, todos esses inimigos, toda essa influência negativa, maligna, todo esse sofrimento, ele acaba hoje. Senhor, eu quero dar um passo em direção ao amadurecimento. Eu quero dar um passo para crer que o absurdo, o impossível do Senhor vai acontecer, e que no nome de Jesus eu possa receber a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sente lá vocês. E amados, eu já vou aproveitar que eu estou aqui. Eu quero convidar vocês para ofertar a casa do Senhor. Chegue mais para cá, com essa câmera aqui perto de mim. Você que está aqui no YouTube e ainda não marcou o joinha, marca aí, o gostei, o like, tá? Compartilha esse vídeo. Se você achou edificante, interessante, compartilha. E se você quiser ofertar, como nós estamos transmitindo pelo celular não tem como a gente fazer uma edição boa. Mas aí nas descrições tem o Pix, o número do Pix. Pega aí e faz a sua oferta agora, baseado nessa palavra. Tu quer viver as bênçãos que Jó vivia, né? Deus guardava, cercava, o diabo não tocava. Faz o que Jó fazia. Sacrifícios, oferta, altares, adoração. Mistura tudo isso. E com a fé que ele tem, aí tu vai ver Deus fazer. Na vida de Jó fica bem claro que Deus é quem tira a mão e quem coloca a mão. Deus tirou, o diabo atacou, mas depois Deus não colocou só uma mão. Ele colocou as duas, porque veio em dobro na vida dele. Tá? Faz a tua oferta. Quem está aqui na igreja presencialmente, aí a Amanda está com um envelope, está com QR Code. E eu vou orar já por você, que a gente passou um pouquinho do tempo hoje. Jesus, recebe, Pai, essa oferta de hoje, como um cheiro de suavidade,
como um sacrifício agradável a Ti, Senhor. E honra, meu Pai, cada um que tem abençoado essa obra, que tem contribuído, e hoje em especial, a oferta dessa pessoa seja como a oferta de Jó, para cercar o casamento, proteger a vida amorosa, os filhos, a saúde, o ministério, todas as áreas. Cerca, meu Deus, para o diabo não tocar mais. E se ele entrou em alguma abertura que a gente deu, chegou a hora do Senhor expulsar esse mal. Em nome de Jesus, nós expulsamos todo o mal e declaramos agora o milagre do Senhor. Tira, meu Pai, essa pessoa desse sofrimento. Que essa oferta hoje, meu Pai, fale no mundo espiritual, que esse sofrimento chegue ao fim, em nome de Jesus. E até mesmo aqueles que estão na campanha, na oração, no propósito, que a oferta deles também falam no mundo espiritual, como falou na vida de Jó, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vem, Eduardo. Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com, ou através das contas bancárias. Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseuLustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.